dia. Bom dia. Bem, estou aqui com mestre de obras aposentado, escritor, cronista, poeta, romanceiro, artista plástico e escultor Emídio Neves da Paraíba. Olá, Emídio, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, João. Bem, estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo, a conversa com o escritor Emídio Neves da Paraíba, pelo canal da Juventude Petista de Prado, da JPT TV. Emídio, conta pra gente o que é essa coisa de literatura, hein? Olha, para mim é uma paixão e uma terapia, tá certo? E graças a essa terapia, né, juntamente com um outro hobby que eu gosto muito, que são as artes plásticas, né, me proporcionou momentos muito agradáveis e uma forma de eu usar como uma válvula de escape para o desgaste do dia a dia na minha profissão. Essa coisa já vem acontecendo na minha vida já há várias décadas, né? Que eu comecei a escrever muito jovem, aos 20 anos, fazendo poesias, né? Descobri na época, na ocasião, né? Jovem, cheio de sonhos, muito romântico. Eu sou um cara romântico. É uma raça em extinção, viu, homem? O homem romântico hoje é uma pedra rara. Mas dizia eu que na época, com meus 20 anos, eu descobri a poesia. E através dela eu fiz muitos amigos e amigas e namorei muito, né? Porque as mulheres gostam de poesia da mesma forma que gostam de flores. Coisas também que anda muito raro. Os jovens hoje já perderam o hábito de dar flores para as mulheres. E o romance aconteceu na minha vida, né? A contação de histórias de forma escrita. Tempos depois, já 40 anos, já com 40 anos quase, é que eu fui realmente. Já escrevia contos, sempre escrevi contos. Gosto muito dessa forma, né, de literatura, de contos. E o romance, realmente meu primeiro romance, que durou, inclusive, foi um filho de uma gestação muito longa, né? Esse aqui, olha, teve uma gestação de 19 anos. E é através dela, né, da literatura, que eu me complemento como ser humano. É um afago para minha alma. Funciona como um bálsamo. Emídio, você escreve poemas, contos, crônicas, romances. Como é escrever em diferentes modalidades? Olha, para mim o que importa na verdade é escrever. De alguma forma eu tenho que pôr para fora aquilo que eu carrego aqui dentro, né? Eu tenho que me expressar de alguma forma. Isso em se tratando de poesia. As crônicas são os fatos do dia a dia que a gente coloca no papel, sabe? De uma forma bem descontraída, até irreverente. O romance já é história, são histórias com início, meio e fim. É uma forma de você contar para e atingir um número maior de pessoas, né, com a sua história. Mas no final, na conclusão disso tudo, a literatura é para mim, tá certo? Uma forma de viver, de me expressar. E sem ela hoje eu não me vejo parando de escrever, deixar de escrever, de colocar no papel aquilo que me vai na alma, as minhas ideias, os meus anseios, os meus conceitos. E sinceramente não sinto muita dificuldade. Evidentemente que há diferenças, com certeza. Um romance é uma história que você está contando. Uma crônica, tá certo? É você contar um fato. E a poesia é você expressar uma coisa mais profunda, tá certo? Aquilo que está dentro da sua alma, é você deixar fluir toda a sua essência.
Mídia, há um tempo atrás, a gente falava de história com H para se referir à contação, à reflexão sobre o passado verdadeiro, né, das coisas que realmente teriam acontecido. E falávamos também de história com E, né, para se referir a contos e coisas que não necessariamente se ligassem à verdade, né, a fatos verídicos, esse tipo de coisa. Como literato, você acha que vale essa distinção? Existe mesmo a diferença entre uma história com I e uma história com E? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer essa análise gramatical. Porque eu não tenho nenhuma formação acadêmica. O que para mim vale, na verdade, é o conteúdo daquilo que você está contando. Evidentemente que há diferenças em você contar uma história, né, fatos com personagens ou de um indivíduo, tá certo? O seu dia a dia, a sua trajetória, e você contar a história de fatos, sei lá, que envolvem um povo, né, que envolve um país, enfim, acontecimentos que fazem parte no conjunto da história de um povo, de um país, etc. Agora, se está certo escrever, eu sempre escrevi histórias com H, tá certo? Agora, se com S também é história, aí eu não sei. Normalmente a gente escreve histórias quando a gente quer, de uma forma, digamos, não muito séria, você escreve, esse cara é um contador de histórias. Aí você escreve, usa o ES, histórias, etc. Eu normalmente me expresso usando o H. Eu sou contador de história nas histórias com H. Emílio, hoje trabalhador aposentado da construção civil, antes de escritor, você trabalhou como pedreiro, mestre de obras, e o mundo do trabalho foi inspiração para você? Foi desse mundo que você retirou as coisas que você escreveu inicialmente, ou ainda se inspira nas memórias daquele espaço para escrever a literatura que você produz? Qual é a sua fonte de inspiração especial? Olha, eu ouso dizer a você que a minha fonte de inspiração, ela está naquilo que eu vivo, que vivenciei ao longo de 4 décadas, né, como um trabalhador, humilde trabalhador da construção civil, né, onde eu realmente galguei todos os passos, né, comecei lá embaixo, numa função bem humilde, e fui galgando naturalmente, né, como a gente sobe uma escada até atingir, para quem não tinha uma formação, né, digamos, universitária, né, para exercer um cargo superior, que seria no caso um engenheiro, superintendente de obras, essa coisa, mas eu atingi, me orgulho disso, atingi o posto mais alto da construção civil para quem não tinha uma formação universitária, que é mestres de obras. Mas passei por todos esses degrauzinhos até chegar lá. E sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma, isso me proporcionou e me concedeu muito material para escrever, me inspirou a vivência, o dia a dia nas obras, lidando com pessoas diferentes, cabeças pensantes, cabeças não pensantes, pessoas com pouco conhecimento, né, cultural, realmente me proporcionou muito material, muita inspiração para escrever, principalmente poesias. Porque meus romances, na verdade, os 3 romances que eu escrevi, né, e publiquei, não conta muito desse mundo da construção civil, o mundo onde eu atuei durante 4 décadas. Mas as poesias contam. Na minha forma, no meu conceito, aquilo que eu via, eu procurava colocar de uma forma indignada ou de uma forma mais atenuante, né, daquilo que eu via, das necessidades. E sem sombra de dúvida, eu posso dizer para você que, juntamente com a natureza, né, porque aí eu abro aspas aqui para falar sobre a natureza um pouquinho, rapidinho,
Eu sou um amante da natureza, como deveria ser todos os seres humanos. A natureza, a terra é a nossa mãe e como tal a gente devemos tratá-la. Mas a natureza, sei lá, a mulher amada, as flores, os pássaros, tudo isso são coisas, né, que te inspiram e que me inspiraram ao longo da minha vida e continuam a inspirar, hoje mais do que nunca. Mas a minha vida como trabalhador dessa indústria da construção civil, que é os alicerces do país, né, porque emprega 60% do contingente atuante, ela, sem sombra de dúvida, foi uma escola para mim. Me inspirou, me levou para esse lado da literatura que funcionou, eu volto a dizer, como uma terapia. Era uma forma, eu chegava à noite, às vezes cansado, e pegava um caderno, começava a escrever coisas, os acontecimentos do dia a dia, né, que eu tinha vivenciado e às vezes transformava em poesia ou às vezes apenas numa simples crônica. Sem dúvida nenhuma, o meu dia a dia como trabalhador dessa área me serviu e serve até hoje como uma fonte de inspiração. Haja visto que eu estou preparando um livro, não um livro técnico contando a minha trajetória na construção civil, mas um livro, um romance, entendeu? Evidentemente que eu vou abordar de uma forma bem sucinta, né, bem compacta, alguns temas técnicos, mas o que eu quero contar, passar para o papel, é a minha trajetória, aquela parte humana do dia a dia do trabalho da construção civil no nosso país. Nos anos 80, os seus textos, entre poesias e crônicas, acabaram refletindo a atmosfera política que se vivia no Brasil daquela época, né? E não apenas naquela época, depois você passeou, vamos dizer assim, transitou, né, por diferentes temas, né, apresentou diferentes fases na tua trajetória literária também, né? Tem dois romances seus publicados, o Quando Florescem os Ipês e o No Engenho da Conceição, né? Que são romances que mergulham, vamos dizer assim, que buscam relações com memórias suas pessoais, memórias de vida, como também memórias que acabam trazendo para os textos vidas de outras pessoas, né? Além do contexto onde todos vocês viviam, os personagens criados também. Como é que como é que foi essa questão da retomada de suas raízes, né? O Emídio Neves da Paraíba, ele é natural de Sapé, não é isso? Exatamente. De que trata o No Engenho da Conceição, um dos seus romances já publicados? Olha, o primeiro romance que eu mostrei ainda há pouco aqui para vocês, Quando Florescem os Ipês, Mostra aí pra gente de novo. que é inclusive esse aqui, ó, foi o primeiro que eu lancei, né? Ele conta especificamente a trajetória de vida do meu pai, né, que eu transformei no meu herói. Na verdade, todo filho, né, sempre faz do pai um herói, né? São raros os casos, né, mas atualmente já não são tão raros assim. Mas da minha época, na minha geração, era raríssimos os casos em que os filhos não tinham o pai como um herói. No meu caso não foi diferente, meu pai foi meu herói, mesmo porque ele foi uma pessoa simples, do povo, semi-analfabeto, porque ele sabia só assinar o nome dele e escrever algumas cartas com muita dificuldade, né? Cartas, inclusive, que hoje já não se faz mais uso, né? O que é uma pena. Hoje, depois, a tecnologia, né, nos concede tantas benesses, tantos atalhos e benefícios, mas também suprime uma forma muito bacana, muito gostosa, né, de comunicação, que eram as cartas na minha época. Pois bem, esse livro aqui eu trato esse aqui especificamente da trajetória de vida do meu pai, que foi um revolucionário, um aventureiro, né, uma pessoa assim destemida, que participou de 2 revoluções, né, e aborda fatos históricos e verídicos do país. O segundo livro nada mais é, No Engenho da Conceição, né,
do que a sequência da saga familiar, tá certo? Aqui eu abordo, realmente, eu vou fundo na história dos meus ancestrais, esse livro aqui. Evidentemente que ambientado no Nordeste, a história trata conta a história de personagens nordestinos. Então eu uso, principalmente no primeiro, Quando Floresce os Ipês, eu uso o linguajar tipicamente nordestino, bem regional mesmo, tá certo? E no final do livro eu coloco um glossário traduzindo as diversas expressões que algumas pessoas, nós aqui no Nordeste, nós estamos no Nordeste, né, aqui na Bahia, as expressões não são tão estranhas, mas lá em Minas Gerais, os livros foram lançados lá. Quando Floresce os Ipês, inclusive eu lancei no Rio de Janeiro, né? As pessoas não conhecem, né? Cada estado, nosso país, com essas dimensões continentais, né? Tem, como é que eu dizer, dialetos bem específicos, bem, né, individuais. Cada região tem o seu, como é que eu diria, o seu sotaque. Então eu tive que fazer uso. Já no Engenho da Conceição, eu tive que fazer uso de um glossário bem completo no Quando Floresce os Ipês. Já no Engenho da Conceição, eu também, no finalzinho do livro, tenho um glossário lá, mas esse já é menor porque eu já uso, não faço tanto uso, apesar de ser também ambientado no Nordeste, né, porque eu sigo a linha de José Lins do Rego. José Lins foi um escritor realmente que eu admirei, li a obra dele toda, era um paraibano de Pilar, né? E depois dele um outro escritor também que me inspirou muito, né, foi o João Guimarães Rosa, que usava, né, do certo escritor da obra-prima, né, Grandes Sertões Veredas. Então ele usava nos seus livros, os seus personagens se expressavam realmente da forma como se expressa nos sertões mineiros. A mesma coisa eu fiz nos meus livros. Né? Os meus personagens são personagens genuinamente nordestinos e que se expressam daquela forma bem peculiar do nordestino. E conto realmente esses dois primeiros livros, né? Contam as minhas raízes, falam de um tempo no Nordeste de coronéis, de cangaceiros, né? Não falta amor, não falta romance, enfim, falou mais alto dentro de mim a minha história, a história dos meus ancestrais, e eu procurei passar de uma forma bem real, tá certo? Bem fiel. Você pode ler um trecho de um dos seus romances pra gente? Posso, claro, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver um trechozinho aqui do Quando Floresce os Ipês. Na verdade, esse livro, Quando Floresce os Ipês, quem já leu a obra de José Saramago, escritor português que nos deixou há alguns anos, né, sabe que ele também tem um livro, tem um romance, tem uma obra cujo título é o mesmo, Quando Floresce os Ipês. Só que o tema dele trata da história de 4 adolescentes. É bem diferente. Aqui o que é igual é apenas o livro, é apenas o título, aliás. O conteúdo é completamente diferente. Mesmo porque se eu fizesse igual seria um plágio, né? Eu já estaria até preso. Deixa eu ler aqui um trechinho. Mãe, chamou Manuel, trouxe um corte de tafetá para a senhora fazer um vestido. Vai ficar bonito que só. Comprasse na venda de Nelzinho, foi? Perguntou lá da cozinha Francisca. Foi, mãe. É seu presente de anos, já que a senhora faz para a semana e eu não vou estar aqui. Chiquinha foi se achegando com o bule e 4 canecas de esmalte. O cheiro do café forte, torrado em casa, era agradável. Serviu os 3, em seguida serviu-se, abriu o presente que o filho lhe trouxera e exclamou: é muito bonito, meu filho. Deslizou a mão pelo tecido, os olhos puxados, brilhando de satisfação. Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde. Amanhã mesmo vou falar com o comadre Marinha para me fazer um vestido. Vou vestir na festa de anos, se Deus quiser.
Oxe, mãe, tá tão longe. Vista no dia dos seus anos e fique bem bonita, viu? Manuel passou o braço pelos ombros da mãe e lhe deu um cheiro nos cabelos. O cheiro aqui é uma expressão bem usada pelo nordestino, porque nada mais é do que um beijo, né? Um afago carinhoso. Então são mais ou menos assim, né? No Engenho da Conceição, né, cujo tema é diferente, né, mas os personagens também são nordestinos, as suas venturas, as suas alegrias, os desfechos, né, dramáticos, né, de alguns fatos, as rezas, as tradições, o coco de roda, enfim, o folclore nordestino é abordado aqui de uma forma bem, né, bem peculiar, porque eu sou um amante, né, como nordestino que sou, apesar de ter vindo muito cedo para Minas Gerais, porque na verdade eu sou paraibano de nascença, mas me criei em Minas Gerais. Só que eu nunca deixei de visitar o meu estado, o meu Nordeste. Sempre visitei, estou sempre visitando, e sempre que meu sotaque está começando a sumir, eu volto lá para fazer uma reciclagem. Olha só, eu nesse livro aqui, olha, dos tradicionais, das tradicionais festas no Nordeste, trata dos cocos de roda, né? Repentes, cantar repentes naquelas festas que se fazem no mês de São João, enfim, o nordestino ele é festeiro tanto quanto, né, o pessoal do sul, mas nós temos as nossas peculiaridades que eu enfatizo muito aqui, ó. Eu abordei aqui e eu vou cantar para vocês um trechinho daquilo que eu aprendi, né, e decorei da minha meninice. Meu pai cantava muito isso. A gente fazia aquelas festas, coco de roda, não sei se vocês conhecem. Coco de roda é uma dança tipicamente nordestina, principalmente apreciada muito no Alagoas, Pernambuco, Paraíba. A festa no Abrial estava muito boa, veio gente de Alagoa para apreciar. E o doutor Jundia, quando chegou, foi ligar o motor para alumiar. E aí vem a outra. Quando perdi a mulher, comi um bocado amargoso, entrei no rio caudaloso, quase não tomava pé. Mas aguentando o banzé, ô mana, Ribeirão de Una, perdi a minha fortuna, foi quando fiquei sem mulher. E por aí vai, ou seja, é um livro bem gostoso, tá certo? Trata de uma forma bem fiel dos anseios, das alegrias e do sofrimento do nordestino com a seca, que é realmente o flagelo do nordestino e que infelizmente até hoje é usada como discurso político pelos maus políticos. Emílio, no engenho nos faz lembrar do trabalho escravo, né? A gente tem o espaço do trabalho, o engenho associado à escravidão no Brasil, né? No Engenho da Conceição, o teu romance, ele aborda alguma questão com relação ao trabalho negro, aborda alguma questão com relação ao racismo? Não, não dessa forma, assim, do trabalho escravo. Na verdade, o Engenho da Conceição, ele é citado aqui como um período, como um local, um mimo ou uma lembrança da minha infância. Uma lembrança muito gostosa, muito querida, porque o Engenho da Conceição, né, que dá título ao livro, ele existiu, ele não é ficção. Ele existiu em Sapé, tá certo? Da mesma forma que existiu a usina Santa Helena da época que precedeu, né? Aliás, que sucedeu o engenho Pau d'Arco, né? Das terras onde nasceu Augusto dos Anjos, né? O poeta que inclusive é o patrono da minha cadeira na Academia de Letras de Ribeirão das Neves. Mas no Engenho da Conceição aqui eu realmente não abordo, esse tema, esse fator, né, que denegriu a imagem do Brasil, porque o Brasil foi o último, né, a abolir a escravatura, foi o último país. Né, isso realmente não é muito bom para o nosso passado.
Então, no Engenho da Conceição, eu diria que são reminiscências, tá certo? Que eu abordo aqui e aí desenvolvi, né, esse romance abordando a minha infância, né, coisas, né, de menino, né, as alegrias, o convívio com os primos, convívio com meus tios e tias, claro. Mas nesse aqui, o primeiro, quando floresce de pêssego, nesse sim, nesse eu diria que há, eu não diria que racismo, mas preconceito. Eu abordo aqui, num trecho do livro, fala-se do preconceito que os sulistas, né, que era como eram denominados pelo pessoal nordestino, né, chamava o pessoal de São Paulo, o pessoal do sul, né, os são paulinos, os paulistas, enfim, o pessoal que morava de Minas Gerais para baixo eram chamados, quando o nordestino se referia chamando-os de sulistas. Por sua vez, os paulistas nos chamavam, tinham o péssimo hábito de nos chamar de paraíbas. Todo mundo, eles generalizavam da Bahia para cima, é tudo Paraíba. Mas isso era uma forma pejorativa, né, de se referirem ao nordestino. Então, quando floresce o pêssego, um trecho inclusive real, que trata da Revolução Constitucionalista. Emílio, você disse um termo pejorativo, né? Por quê? Explica pra gente por que essa alcunha, vamos dizer assim, ou generalização, como você mesmo nomeou, né? De Paraíba, né? Pelos sulistas ou pelos paulistas, se apresentavam como um preconceito. Porque é o seguinte, quando você chamava de Paraíba, eles não queriam com isso determinar a sua origem, o estado de origem. Ele é um Paraíba, porque na verdade se fosse para determinar, eles teriam que chamar de paraibano. Quando eles falavam Paraíba, era de uma forma, digamos assim, eu diria que até desprezível, porque para eles o paraibano, na verdade não era só o paraibano, era o paraibano, o pernambucano, o alagoano, enfim, o nordestino ia para o sul, surrupiar o emprego deles, tá certo? Chegavam, segundo alguns deles, felizmente tudo isso acabou, graças a Deus. Acontece hoje, mas muito veladamente, porque ainda existe preconceito, não adianta a gente fingir que não existe, porque existe. Existe preconceito, existe racismo, não era para existir, mas infelizmente isso ainda existe. Mas não na mesma proporção como há 40, 50 anos atrás. Os seus textos escritos, muitos deles já publicados, poemas, romances, tiveram uma vertente social em determinada fase, não é mesmo? Desses temas que se costuma discutir, debater hoje, já há algum tempo no Brasil, racismo, homofobia, machismo, qual desses ou qual outro você discutiu em seus textos sociais, como a gente disse assim? Na verdade, no Engenho da Conceição, eu abordo o contexto social entre as famílias abastadas, as famílias que detinham o poder, né? E aí eu abordo a época de coronéis, né? Porque hoje já não, os coronéis mudaram, o alcunha agora é outro, né? Alguns são chamados de latifundiários, outros de não sei o que, sei lá. Mas nessa época, especificamente a época abordada e onde está ambientado o romance no Engenho da Conceição, havia os coronéis, que eram quem detinham o poder. E por conseguinte, a vontade deles era a lei. E as famílias que, né, compunham aqueles núcleos, né, aqueles núcleos que pertenciam a esses coronéis. Então havia ali realmente uma distinção social muito grande, ou seja, a separação ela era muito evidente entre a família, as famílias pobres e que trabalhavam para os coronéis e vice-versa.
tá certo? Então, eu abordo realmente isso aí. A história dos filhos dos coronéis que seduziam as filhas dos agregados, né? E que ficava por isso mesmo. E esses fatos, naquela época, eram encarados de uma forma muito severa, né? Ocasionava, às vezes, desfechos dramáticos, né? Enfim, esse livro, o meu segundo romance, Virgem da Conceição, eu abordo realmente essa época, uma fase em que essas coisas aconteciam e que havia realmente esse preconceito que era muito enraizado das pessoas de cores e pobres, né? Das pessoas que, apesar de não serem negras, mas eram pobres. E bastava esse fato para serem, entendeu, avaliadas de uma forma muito depreciativa. E aqueles que, além de pobres, eram negros, né? Tinham uma pele negra, que também era um fator de desprezo por parte dos que detinham o poder, que detinham, eram senhores de terra, os coronéis da época. Você escreveu um livro em memória e em homenagem ao seu pai, a quem você chamou de herói, e é o que ele, conforme você disse, representa para você, né? E sobre a tua mãe, você escreveu algo, existe algo em tua obra publicada sobre ela ou em homenagem a ela? Que lugar ela tem na tua obra, no teu pensamento? Quem foi ela para você? Para mim, ela foi uma guerreira, uma mulher que, Alguma de suas obras em apesar, ainda homenagem a ela? não publiquei, mas meu quarto romance, meu quarto livro a ser publicado, quarto não, o quinto livro a ser publicado, que são 3 romances, na verdade é o terceiro romance, porque eu tenho 2 romances, um livro de contos e poesia e algumas coletâneas que aí não são vários autores, né? Mas o quarto livro a ser publicado, o terceiro romance, esse sim, aí vai haver uma abordagem sobre a vida da minha mãe, a quem eu considero realmente uma guerreira, porque não é fácil, não foi fácil para ela, uma pessoa que nunca estudou, que era, infelizmente, analfabeta mesmo, como de resto todas as pessoas, ou uma boa parte, um grande contingente da geração dela, nasceram, cresceram e acabaram morrendo analfabetos. Não por opção, mas por circunstâncias, porque na década de 40 até a década de 50, 30, 40, 50, minha mãe nasceu na década de 15, década de 20. Mamãe nasceu em 1915, né? Então, meu pai nasceu em 1912. Então, naquela época, estudar era privilégio de poucos. Na verdade, os filhos eram encaminhados muito cedo, na infância ainda. Hoje seria trabalho escravo, trabalho infantil, que inclusive é crime, inclusive, você colocar crianças, né, em idade escolar para trabalhar. Mas naquela época não. E não era feito isso como uma forma de castigo, coisa nenhuma, nada disso. Eram as circunstâncias que obrigavam os pais a colocar muito cedo as pessoas para trabalhar. E minha mãe não foi diferente. Minha mãe começou a trabalhar na roça, no cabo da enxada, como se diz no sertão paraibano, no sertão nordestino, com 7 anos de idade. Existe algum motivo assim especial que te levou a produzir uma obra em homenagem ao seu pai? Primeiramente, ou houve aí alguma alguma prioridade, algum motivo especial que te motivou, que te inspirou a produzir essa obra em memória desse que você chamou de herói? Sim, sabe por quê? Porque quando eu descobri, o meu pai, ele não era muito falante. Eu já sou um grilo falante, mas meu pai não. Meu pai, depois que ele passou dos 50 anos, ele se tornou uma pessoa muito introvertida. Para falar, para ele abrir, fazer ele se abrir, a gente tinha que ter um jeito para conversar, para ir puxando, exceto em alguns momentos raros que ele ficava muito alegre e começava a cantar coco de roda, cantar embolada, cantar repente, que ele gostava muito.
Quando ele, nessas ocasiões, eu sabia que ele estava feliz, que ele estava alegre com alguma coisa, entendeu? E eu aprendi, fui crescendo e aprendendo e observando essa característica do meu pai. Até que eu tomei conhecimento. Ele, por metáforas, por retalhozinhos de conversa com minha mãe e às vezes com os amigos deles, né? Porque eu fui criado de uma forma que, aprendendo que em conversa de adulto, menino não entra no meio, não se mete. Era assim que era, e era assim que era o certo para essas pessoas, as pessoas da geração do meu pai, né? Emílio, você teve uma atividade política em momentos muito difíceis para o Brasil, né? Você já foi filiado a partido político, teve uma atividade política aí registrada na sua história, né? Sim. O que te motivou a fazer essa inserção na vida política e foi por onde que ela começou? Fala um pouquinho disso pra Vou gente. falar sim. Agora, só concluindo sobre o que motivou a história do meu, escrever, né, um livro contando a história. Na verdade, eu não contei só a história do meu pai. Evidentemente que é o tema. O tema foi ele. E o que ele viveu. Na verdade, eu quis contar a história da participação paraibana na Revolução Constitucionalista de 1932, que até então, até 2007, quando eu lancei o livro, você não encontrava nenhuma alusão a essa participação que foi relevante, que foi importante, do povo nordestino, tá certo? Essa participação nordestina nessa revolução que foi o maior conflito armado do país. Então, essa também era uma motivação, além de estar contando a história do meu pai, certo? Isso te fez interessar pela política? Exatamente. A partir daí, eu comecei a escrever, eu já estava afiliado num partido, quando eu comecei a escrever. Porque, na verdade, a minha primeira incursão num partido político, né, a primeira filiação, foi em 1987. Eu me filiei no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Eu li muito antes, li muito a respeito, tá certo? E me identifiquei com as diretrizes desse país, com o idealismo, entendeu? Com aquilo que movia o país, o partido, aliás, o partido. Posteriormente, houve um racha no PCB, né? Como aconteceu também no MDB, que virou, uma parte virou PSDB, a outra virou PMDB, né? Então, quando houve essa divisão no PCB, eu caminhei junto com o PPS, que foi a outra parte do PCB. E permaneci nele até 2005. Agora, o que me motivou a entrar, na verdade, eu fui militante do PPS, até exerci cargo de presidente, fui fundador do PPS em Ribeirão das Neves e permaneci nele até 2005, tá certo? Em 2005 eu me filiei no PT, mas já me filiei no PT, mas já não tinha o mesmo encanto, né, que eu tinha no início pela política. O encanto por motivos óbvios, tá certo? Por motivos óbvios eu já não tinha o mesmo encanto. Me filiei no PT por afinidades. E o que realmente me moveu era que eu achava que com as minhas ideias, né, com o meu pensamento, eu poderia mudar alguma coisa. Na verdade, quando eu entrei a primeira vez na minha primeira aventura política, ainda no final da década de 80, eu ainda me considerava um cara muito romântico, sabe? Aquela pessoa que sonhava muito, né? Não que eu não sonho hoje, mesmo porque eu sou um cara que acredita piamente que o sonho é o combustível da vida. E quando você para de sonhar, é sinal de que você está morrendo, ou já morreu. Então o sonho realmente é necessário. Mas eu era um sonhador contumaz, aquele cara que sonhava muito, que eu poderia mudar o mundo. E as coisas não são bem assim. Mas a gente vai aprendendo. Hoje eu não me considero militante político. Continuo escrevendo, faço poesias às vezes usando como tema o sistema, né? A minha contrariedade com os fatos que acontecem nesse país.
Mas não sou mais um militante, aquele cara que acredita piamente que as coisas acontecem assim. Não, é necessário muito trabalho. Haja visto o que está acontecendo aí. Então é necessário muito trabalho, muito pé no chão, né? E acreditar firmemente nos seus ideais, nas suas ideias, ter convicção daquilo que fala e, acima de tudo, ter atitude. Ter atitude. Bid, novamente no Brasil, se vive um momento conturbado como aquele que você testemunhou durante o regime militar, né, entre 64 e 85 no Brasil. E nesse momento a democracia se apresenta com uma face sombria, vamos dizer assim, né? Se encontra ameaçada com o governo em exercício nas mãos de quem não recebeu sequer um voto popular, né? A gente sabe e acompanhou todo esse processo do impeachment da presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, e hoje se assiste, depois do golpe, depois da derrubada da Dilma sem qualquer comprovação de crime de responsabilidade, a um avanço, vamos dizer assim, das políticas de direita no cenário brasileiro, né? Entre essas políticas aí, a reforma do ensino médio, que atinge diretamente a juventude estudantil, e os programas de emenda constitucional, as propostas de emenda constitucional, né, como a PEC 241, que foi chamada aí popularmente de a PEC da morte, e hoje no Senado essa mesma PEC está sendo discutida sob o nome de PEC 55, né, a identificação de PEC 55, procura limitar os gastos públicos dentro de um período de 20 anos aí, né? Então, novamente nesse período difícil, né, da vida social, vida política brasileira, como é que você pensa o papel da juventude? Como é que você compreende a juventude nesse processo? Olha, na minha opinião, o que querem, na verdade, essa é a minha opinião pessoal, é transformar a juventude nos responsáveis que tudo que possa acontecer daqui para frente caiba, né, a elas resolver. Eu não acho isso muito justo, não, porque desde que eu me entendo por gente, desde a minha época de jovem, 20 anos, já se falava a juventude é que vai resolver, a juventude é que vai resolver, tá certo? Mas se não se oferece condições de preparação para essa juventude, ela pode resolver as coisas, mas vai demorar muito, mas muito mesmo. Não é justo, portanto, que se coloque nas costas da juventude tudo que tem que ser consertado nesse país. Evidentemente que a gente quer que os jovens de hoje, e eu acredito piamente que isso pode acontecer, que os jovens de hoje, quando for amanhã, eles tenham uma ideia bem melhor, um conhecimento bem maior do que o sistema faz em um país, principalmente no nosso, tá certo? Então, com relação a isso, para falar o que eu penso sobre essa história de dizer que é a juventude que tem que ser responsável pelas mudanças. Não, nós também, hoje, nós jovens, adultos, veteranos, também temos uma responsabilidade muito grande, tá certo? Na verdade, hoje, nesse momento, a responsabilidade é nossa. Não é só da juventude, não. A juventude, sim, tem que se preparar, né? E acredito que a juventude realmente está se preparando. Ela está tendo uma visão bem mais ampla do que ocorre politicamente para poder se preparar para provocar e fomentar as mudanças necessárias num futuro que eu espero que não demore muito. Emílio, a gente já está encerrando esse bate-papo aqui pelo canal da Juventude Petista de Prada, JPP TV. Você vai participar do primeiro sarau da Juventude Petista da cidade. Quais são suas expectativas para esse sarau? Ah, muito boa. Eu tenho expectativas muito boas. Primeiro que do conhecer essas pessoas que vão participar, do conhecer. Isso já engrandece, agrega valores, tá certo?
E quem sabe a gente vai estar plantando uma semente, né? E eu estou falando agora de cultura, uma semente de cultura, uma semente litero-cultural no Prado. Eu sei muito bem que aqui já se fomenta a cultura e tal, mas não nos moldes que eu tenho na minha cabeça, sabe? De realmente, como é que eu diria, estimular e muito a leitura. Porque eu acredito muito, Júnior, que a leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. A leitura, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser enfatizada, tem que se fazer apologia 24 horas por dia a o poder, entendeu, da leitura, de se ler. Porque hoje se lê pouco. O brasileiro, via de regra, ele lê pouco. A média é de 4 livros. Quando em alguns países da Europa se lê 12, 18 livros, o brasileiro lê em média 4 livros por ano. Eu pessoalmente leio 10, né? Já fiz a média, eu leio 10, 12. Então eu realmente sou como é que eu diria, um cara sedento de leitura. E leio, porque esse é o caminho. Então eu acho o seguinte, esse sarau, né, está vindo em boa hora. Primeiro que as pessoas vão me conhecer, né? Não que eu vá mudar, provocar mudanças, nada disso. Eu vou tentar passar, né, para os jovens, né, que vão estar participando, né, um pouco do que eu aprendi na área literária, né, na área de cultura, de artes plásticas. E, se for o caso, a gente fala também de política, claro, por que não? Temos que falar. O brasileiro, ele tem que entender que temos que falar de política, gostar de política, né? O brasileiro que fala que não gosta de política, ele está completamente equivocado, muito equivocado. Então, eu espero, a minha expectativa com relação ao sarau, ela é a melhor possível, né? Quero conhecer pessoas, quero conhecer essa rapaziada aqui do Prado, né? A juventude petista, e mesmo que não seja petista, não tem problema nenhum, né? Nós estamos falando de cultura, e a cultura, ela é ainda uma forma de inclusão social que não deve ser em momento nenhum desprezada. Muito obrigado, Emídio. Conversamos aqui com Emídio Neves da Paraíba, escritor, cronista, poeta, romanceiro e escultor. Não é isso, Emídio? Muito obrigado. Se você o diz, eu aceito. Obrigado você. Até mais, até a próxima transmissão da nossa JPT TV. Até o sarau. Até lá. Ótimo.